E como hoje é quarta-feira, é dia de Mulher em Pauta, né, dia da gente trazer aqui algum assunto em destaque para você mulher. E olha só, gente, a busca pelo emagrecimento rápido tem crescido no Brasil e junto com ela aumentam também os impactos estéticos provocados pela perda acentuada de peso, principalmente no rosto. A flacidez, perda de volume e mudanças no contorno facial têm levado muitas pessoas a procurar procedimentos de harmonização facial para recuperar o equilíbrio, a sustentação e, claro, a naturalidade. E para falar um pouquinho sobre esse emagrecimento extremo, né, os efeitos no rosto, os cuidados necessários antes de recorrer aos procedimentos estéticos, a gente conversa agora com a cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial, doutora Lorena Canuto. Bom dia, seja bem-vinda à FM Dom Bosco. Bom dia, Roberta. Tudo bem? Bom dia a Tudo todos os bem. ouvintes da Rádio Dom Bosco. Então, assim, é uma busca muito constante dessa parte de emagrecimento, tanto corporal como facial. E a gente, assim, percebe muitos efeitos colaterais, como sulcos marcados. A gente vê que tem, assim, pessoas que quando elas perdem peso, a gente tem uma sensação de envelhecimento, Sim, sim. né? A gente percebe que tem uma olheirazinha mais funda. Aquela pessoa que fica com aquele aspecto bem magro, como a gente costuma dizer, aquele magro, magro mesmo que fica totalmente desconfigurado, né, assim, o rosto. Assim, tipo, muitas vezes fica com aquele corpo muito malhado, muito magrinho, mas quando a gente olha para a paciente, a gente tem aquele aspecto de rosto mais envelhecido. Uhum. E eu gosto muito de, assim, falar, tipo, sobre isso com as minhas pacientes, sobre a importância dos cuidados antes desse emagrecimento, durante e pós-emagrecimento. Certo. E quais são geralmente os impactos mais comuns, né, que esse emagrecimento provoca especificamente no rosto? Você já citou aí das olheiras, né? Mas tem mais algum outro fator que é mais aparente, assim? A gente percebe muito essa parte de bigode chinês muito marcado, o cantinho da boca ficando muito fundo. Tem um teste que eu quero até assim pedir para os nossos ouvintes fazerem em casa, que é vir com a palmazinha do dedo e tracionar a face, puxar. Uhum. Que acaba que quem perdeu muito peso vai assim sentir que vai estar bem elástico, a gente consegue puxar bastante e quando solta, essa pele despenca. Ela assim despenca rápido. Então, a flacidez, tipo, associada com esse processo de emagrecimento, ela é muito comum. Certo. E além o que que a gente pode considerar como um emagrecimento extremo, né? Em que situações ele costuma ocorrer com mais frequência hoje em dia? Geralmente, é tipo aqueles pacientes que perdem uma quantidade grande de gordura corporal e facial num intervalo curto, como de 30 dias. Aqueles Uhum. pacientes que eles perderam 10 quilos, 8 quilos dentro de um mês. Quando o paciente, ele tem aquela perca de peso, mas de uma forma lenta, de uma forma gradual, a gente não percebe tanto o efeito colateral na face. Mas quando ele tem essa perda, tipo, acentuada, rápida, é aí que a gente vê esse aspecto de rosto mais envelhecido. E eu sempre gosto de fazer indicações de cuidados como eh, a parte de colágeno injetável, de bioestimuladores, alguns pontos de preenchimento, de uma forma leve, mas que não venha deixar, tipo, aquele efeito diferente no rosto, mas que venha, sim, suavizar esses sulcos, trazendo esse aspecto mais jovial. O ideal seria, então, as pessoas se preocu no momento que vai pensar em fazer o emagrecimento, né, já vai ter aquela coisa diferente no rosto. Então, o ideal é ela começar com esses cuidados antes do Isso processo de mesmo, emagrecimento? Roberta. É sempre interessante a gente pensar no corpo como um todo, não Uhum. só, tipo, a parte corporal, mas corpo e face. Antes de ir para academia, de pensar em realmente perder gordura, a gente iniciar com alguns procedimentos injetáveis, como a parte de bioestimuladores de colágeno. Perdeu mais 5 quilos, 8, retorna para o consultório para ter uma nova reavaliação e ir cuidando. Do mesmo jeito que nós, tipo, investimos em academia, Sim, personal, suplementos, que hoje todo mundo toma sim, suplemento, sim. pré-treino, colocar, tipo, um pouco desse orçamento também para face. Entendi. Entendi. É uma coisa que muita gente, às vezes, acaba deixando pra lá, né, como se não É, fosse algo
Foca muito no No corpo, corpo. foca muito nos músculos, mas esquece a face. E assim, muitas vezes, quando eles percebem aquele impacto negativo de envelhecimento rápido, que eles vão cuidar, muitas vezes, assim, tem um orçamento muito maior de procedimentos para fazer. E alguns casos que tem pacientes que perdeu tanto peso que eles já têm que ir para um lift cirúrgico, de tanto excesso de pele que ficou. Nossa. Doutora Lorena, é possível recuperar um aspecto natural na face sem exageros? Tipo assim, como é que a gente pode garantir essa segurança e os resultados equilibrados nesses procedimentos? Conseguimos sim, Roberta, fazendo isso. A gente iniciando com esses cuidados antes do emagrecimento, durante e depois. E sempre com a associação de procedimentos de forma correta, não é isso? Com bioestimuladores, ultrassom assim, microfocado, que é uma tecnologia, com preenchimentos em pontos de sustentação e preenchimento de forma leve, sem transformar muito o rosto da pessoa. Uhum. Assim, dos pacientes que geralmente chegam no seu consultório quando querem fazer esse tipo de procedimento, a reclamação maior é o quê? São as olheiras? São um pouco mais essa parte do bigode? É Qual que é assim, a reclamação é, maior, digamos assim? é assim, doutora, perdi peso, mas tá todo mundo falando que eu tô com cara de cansada. Ou assim, perdi peso, tá todo mundo perguntando se eu estou doente. Nossa. É um feedback muito comum, porque eles chegam muito satisfeitos com o corpo, massa magra, bracinho malhado, perna, mas com o rosto, muito essa fala de cara de cansada e bigode chinês marcado. Tá certo. E aí, doutora, queria que a senhora então falasse um pouquinho pra gente qual que é a principal orientação para quem busca esse emagrecimento, né, sem comprometer essa harmonia facial, qual que seria a dica que você daria para os nossos ouvintes? Procurar um profissional qualificado, que ele confie, para já traçar um planejamento ideal e fazer esse acompanhamento, tá? Se ele quer perder 20 quilos, 30 quilos, 5 quilos, já encontrar um profissional que ele confie para ir gerenciando esse emagrecimento facial. Isso é muito importante também, a questão da clínica, o local onde você vai. Tipo assim, às vezes as pessoas vão pelo mais barato, né? Às vezes é o mais barato que sai caro, Caro. né? Então é importante também se atentar a isso. E muitas vezes por resultado que viu em Instagram, que muitas vezes o que tem no Instagram não condiz com a realidade. Mas ver, tipo, um profissional que ele conheça, ou que teve uma indicação, que teve uma referência, que acompanhe esse profissional por algum tempo antes de iniciar, mas que com certeza faça alguma coisa. Uhum. Já teve algum caso, assim, específico que chegou ao seu consultório que de repente lhe marcou ou lhe chamou a atenção? Porque a gente sabe que as mulheres chegam, principalmente as mulheres, né? Mas a gente sabe que tem homens também que chegam com aquela autoestima baixa, né? Feliz com o corpo, mas Já, aí triste por aham. conta do rosto. Mas assim, tem algo, sem citar nomes, claro, mas tem algum caso assim que lhe chamou a atenção nesse sentido? Sim, tem uma paciente que inclusive eu estive com ela, tipo, essa semana. Ela é uma paciente que eu já acompanho há uns 6 anos, e ela tinha indicação de cirurgia bariátrica, certo? Mas não precisou fazer, tá nesses tratamentos de perda de peso, e o resultado dela, facial e corporal, está sendo muito bom, porque ela perdeu, se eu não me engano, de 30 a 40 quilos, Nossa. 30, tipo, a 40 quilos em 6 meses, mais ou menos. E quando ela tanto posta foto, como ela tá lá no seu dia a dia, na academia, ela tá, assim, super bonita, super natural. Quem conhece ela, quem a conhece hoje, não nem imagina que ela Uhum. tinha 40 quilos a mais. Mas por quê? Porque antes dela perder esse peso, nós já iniciamos, tipo, os cuidados, e a cada 2 meses ela vai na clínica. Então, assim, nós não estamos deixando cair, né? Tipo, o rosto dela. Nós já estamos cuidando antes dessa queda, e na verdade não houve a queda, né? Assim, da Uhum. face, ela está super bem. E quem encontra com ela até, tipo, até brinca se ela fez alguma coisa, porque tanto o corpo como, tipo, o rosto dela estão em sintonias. Que Tá bacana, em que sintonia, legal tá essa super história. E bonita. sem falar na autoestima, né, da mulher Ai, que sim, e ela foi
assim, ela é sempre motivada pela filha, porque Olha. muitas vezes tem essa culpa, né? A mulher carrega uma culpa de não ser prioridade. Muitas vezes faz algo pelo filho, pelo marido, ou irmão, pai, e deixa sempre ela em último lugar. E essa paciente não. Ela vai, a filha acompanha, diz para ela fazer. Então, assim, isso faz muito bem, não só para a gente, Uhum. né, como pessoa, mas para as pessoas que a gente convive, porque pessoas felizes fazem outras pessoas felizes. Tá bom, então. Doutora Lorena, então, para encerrar, deixa seus contatos, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, seu Instagram. Ah, obrigada, Roberta. Meu Instagram é @FlorenaCanuto, e lá eu falo muito sobre isso, sobre essa rotina de cuidados, tanto para pacientes que estão emagrecendo, como para pacientes também que não estão emagrecendo, tá bom? Tá bom, então. Pois muito Obrigada, tá, obrigada pela Roberta? disponibilidade. Um bom dia, um bom trabalho. Obrigada. Conversamos com a doutora Lorena Canuto, ela é cirurgiã dentista especialista em harmonização facial. Agora 7h e 21 minutos.